Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você está assistindo essa aula. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre os símbolos de fé de Westminster, onde nós contamos também um pouquinho da história da Igreja Presbiteriana e da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então vamos retomar algumas coisas que nós estudamos. Nós estudamos até a Reforma Protestante, que aconteceu em 1517, aí tendo como sua principal figura o monge agostiniano Martim Lutero. E nós vimos que os protestantes, eles estabeleceram aí 5 pontos que iria definir uma igreja que seria uma igreja realmente protestante, né? Uma igreja realmente protestante, ela iria defender 5 coisas. A primeira coisa seria o sola gratia, que é uma expressão latina que significa somente a graça, ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela graça de Deus. O segundo ponto é sola fide, que significa somente a fé. Nós somos salvos pela graça, por meio de um instrumento. E qual instrumento é esse? Esse instrumento é a fé. Sola fide, então, significa somente a fé. O terceiro ponto, dos 5 pontos da reforma, é o solus Christus, que significa somente Cristo. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não existe um cabeça terreno da igreja, somente Cristo é o cabeça da igreja, somente Ele intercede por nós, somente Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso único sumo sacerdote, o sumo sacerdote definitivo. Então isso significa solus Christus, somente Cristo. O outro é sola Escritura, somente a Escritura. Somente a Escritura é palavra de Deus, somente a Escritura foi realmente inspirada por Deus. O magistério da igreja não é inspirado por Deus, o Papa não é inspirado por Deus. Quem é inspirado por Deus é a Escritura. Então, sola Escritura, ela é a última palavra em qualquer matéria de fé e de prática. E o último ponto, sola Deo Gloria, que significa glória somente a Deus, ou somente a Deus a glória. Todas as coisas, toda a vida do cristão, ela deve ser feita para a glória de Deus. E agora nós vamos ver aqui um pouquinho de como foi que a reforma protestante ela se espalhou. Quando nós estudamos a história da reforma, o que nós vemos é que ela não aconteceu somente na Alemanha com Martim Lutero, mas que ela se espalhou por outros lugares, e não houve somente a reforma de Lutero, mas houveram também outras pessoas que começaram a pensar de uma maneira parecida com Lutero, e em outras partes do mundo as igrejas elas se separaram de Roma, se tornaram aí igrejas nacionais. E um desses lugares que isso aconteceu foi na Suíça, onde o reformador da Suíça foi Ulrico Zwinglio. Zwinglio, ele era um homem que teve uma boa educação, ele estudou para ser padre, e ele foi influenciado pelo Novo Testamento publicado pelo humanista Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele publicou, ele ali estudou os manuscritos antigos das Sagradas Escrituras e formou ali um Novo Testamento em grego, na língua grega, que influenciou tanto Lutero quanto influenciou também o Zwinglio. E o Zwinglio, então, ele começou a discordar de algumas coisas que era ensinada pela Igreja Católica. Zwinglio, ele defendeu, por exemplo, o consumo de carne na quaresma, né, no período ali, aquele período ali da Semana Santa, né, que envolve a Semana Santa. Então ele defendeu ali o consumo de carne na quaresma. Ele defendeu também o casamento dos sacerdotes.
E por que que ele defendeu essas coisas? Porque ele disse que nenhuma dessas coisas era proibida na Escritura. Então, Zwingli chegou à conclusão de que o princípio de tudo devia ser julgado pela Bíblia. A igreja deveria adotar aquilo que a Bíblia dizia que deveria ser feito. E até hoje é uma das diferenças entre a reforma de Lutero e a chamada reforma reformada, que é aí mais da ala de Zwingli. Os luteranos eles vão dizer, por exemplo, no culto, que aquilo que a Bíblia não proíbe, pode ter, né? Por isso que você vai para uma igreja luterana, ela ainda lembra muito a igreja católica. Enquanto que os reformados, não, eles vão adotar aquilo que é chamado de o princípio regulador do culto. Vai dizer, ó, somente o que vai ter no culto é aquilo que a Bíblia diz que deve ter no culto. Então, por exemplo, essa é uma das diferenças que nós encontramos entre o pensamento de Lutero e o pensamento de Zwingli, que é mais as coisas serem julgadas à base das Escrituras. A Zwingli, então, ele foi sacerdote ali na cidade de Zurique. Em 1523, houve o seu primeiro debate público, e ali a cidade de Zurique, ela começou a se tornar uma cidade protestante. Esse reformador, ele escreveu os chamados 67 artigos, a Carta Magna da Reforma de Zurique. Nesses 67 artigos, ele defendeu a salvação somente pela graça, ou seja, a autoridade da Escritura, o sacerdote dos fiéis, e atacou também o primado do Papa, atacou a missa da forma como era feita naquela época. Esse movimento suíço ficou conhecido como a Segunda Reforma, e ele deu origem às chamadas igrejas reformadas. Ele se difundiu ali inicialmente na Suíça alemã, no sul da Alemanha, e em 1525 o Conselho Municipal de Zurique adotou o culto no lugar da missa e, em geral, promoveu mudanças mais radicais do que aquelas mudanças que foram ali promovidas por Martim Lutero na Reforma Luterana. Então, Zwingli foi o reformador da Suíça. Houve também o reformador ali de Genebra, da França, que é o reformador João Calvino. João Calvino, ele nasceu na cidade de Noyon, no nordeste da França. O seu pai, Gerard Calvin, era secretário do bispo e advogado da igreja daquela cidade. A sua mãe, Jeanne Lefranc, ela morreu quando ele ainda era uma criança. E após os seus primeiros estudos ali na cidade, Calvino ele seguiu para Paris. Em Paris ele estudou teologia e humanidades. A seguir, por determinação de seu pai, ele foi estudar direito na cidade de Orleans e de Bourges. E com a morte do pai, ele retornou ali para Paris e deu prosseguimento aos estudos humanísticos, publicando a sua primeira obra, que foi um comentário do Tratado de Sêneca sobre clemência. Calvino ele se converteu ali provavelmente em 1533, ele já é um reformador de segunda geração, né? Se eu não me engano, quando houve a reforma luterana, em 1517, ele tinha mais ou menos, ele era uma criança, né? E no dia 1º de novembro daquele ano, de 1533, o seu amigo Nicolas Cope, ele fez um discurso de posse na Universidade de Paris, um discurso que estava aí recheado de ideias protestantes. Então, Calvino ele tinha um amigo que era o reitor ali da Universidade de Paris. Ele fez um discurso na universidade e esse discurso era um discurso que as pessoas olharam e disseram: poxa, esse discurso está cheio de ideias protestantes. E Calvino então ele foi considerado o coautor desse discurso. E ele, juntamente com seus amigos, eles tiveram de fugir daquela cidade para salvar a sua vida, para não ser morto pela Igreja Católica. Calvino ele foi para a cidade de Angoulême, onde começou a escrever a sua obra mais importante, que foi As Institutas de Calvino. E
e depois de voltar por um breve tempo para o seu país, que é a França, Calvino ele decidiu se fixar na cidade protestante de Estrasburgo, onde ali atuava o reformador Martin Butzer, e essa cidade já havia se tornado uma cidade protestante. Então o objetivo de Calvino era ir para essa cidade para estudar teologia, para produzir os seus livros e tudo mais. Mas no caminho, ali ele estava indo para Estrasburgo, ele queria então um tempo para estudar. Ele teve que desviar a sua rota por causa de uma guerra que estava acontecendo entre a França e a Alemanha. Então esse reformador ele desviou a sua rota e ele foi passar um tempo, ele foi ali passar um tempo em Genebra, na Suíça francesa. Essa cidade ela havia abraçado o protestantismo reformado há apenas 2 meses. E quem estava na liderança ali, quem era o reformador ali, era um homem chamado Guilherme Farel. E quando Guilherme Farel ele soube que Calvino, que era o autor das Institutas, que foi uma importante obra para o protestantismo, porque a Instituta ela vai sistematizar a doutrina protestante, ou a doutrina reformada. Então, quando o Guilherme Farel ele sabe que esse sistematizador teológico ele está ali na cidade de Genebra, ele vai vê-lo imediatamente. E ele fala a respeito da reforma que eles estavam realizando ali na cidade de Genebra, e ele convida Calvino para ajudar na reforma daquela cidade. Calvino ele não queria ficar, Calvino ele queria ir para Estrasburgo, para ali continuar os seus estudos. No entanto, Guilherme Farel falou que o Senhor amaldiçoe os seus estudos se você, vendo toda essa nossa necessidade aqui, não permanecer aqui, mas ir para Estrasburgo. Mais ou menos isso que ele falou. E então Calvino disse, já que você pede com tanta delicadeza, né, então eu vou ficar aqui com você. E então Calvino ele ficou ali na cidade de Genebra, onde realizou o trabalho de reforma daquela cidade. Aquela cidade ela se tornou uma cidade exemplo em toda a Europa, uma cidade que se tornou refúgio dos protestantes que fugiam da Inquisição em todos os lugares. Aquela cidade se desenvolveu, Calvino ele desenvolveu um sistema de educação pública para as pessoas. Ele desenvolveu ali uma sociedade que ele buscou basear nos princípios das Sagradas Escrituras, e essa cidade ela foi se destacando na Europa. Calvino fundou, por exemplo, a chamada Academia de Genebra, né? Hoje é a Universidade de Genebra. Ele fundou especialmente para formar pastores, né? Como um seminário, e acabou se tornando o que é hoje uma das universidades mais conceituadas do mundo, que é a Universidade de Genebra. E muitos protestantes iam para Genebra e ficavam encantados com aquilo que havia sido implantado em Genebra e ficavam querendo levar aquilo para os seus países também. E uma pessoa com quem aconteceu isso foi John Knox. John Knox, que é considerado o pai do presbiterianismo. John Knox ele foi para Genebra e ali viu a obra que Calvino havia realizado, e ele ficou encantado com tudo aquilo. E o sonho dele era voltar para o seu país, que era a Escócia, e implantar aquilo que Calvino havia feito em Genebra. Ele orava dizendo ao Senhor, dar-me, Senhor, a Escócia para Cristo, algo mais ou menos assim. Ele pedia à Escócia, que a Escócia ela fosse transformada em um país protestante. E ele conseguiu, né? Ele conseguiu levar a reforma para a Escócia, e ali ele implantou o sistema que é chamado de presbiteriano, né? Calvino, alguns dizem que ele escreveu a respeito de como deveria ser o sistema de governo da igreja, mas esse sistema ele só foi realmente implantado
por John Knox, que ficou conhecido então como o pai do presbiterianismo. Então o presbiterianismo, propriamente dito, ele vai nascer lá na Escócia. E aqui no Brasil, esse sistema presbiteriano, ele funciona da seguinte forma, né? Ele é baseado lá em Êxodo 18, né? Na forma como Jetro, ele diz para Moisés organizar ali a sociedade de Israel. E o sistema presbiteriano aqui no Brasil ele é da seguinte forma: nós temos as igrejas locais, cada igreja tem o seu conselho, que é constituído por presbíteros que são eleitos pelo povo, e o presidente do conselho é o pastor. Desse conselho são eleitos presbíteros para formarem aquilo que nós chamamos presbitérios, né? Então os presbitérios ele é formado por representantes de presbíteros de várias igrejas locais. Esse presbitério ele elege presbíteros para formar aquilo que nós chamamos de sínodo, que aí vai ser formado por representantes de cada presbitério, e os sínodos vão eleger aí aqueles que vão representar cada sínodo na reunião do Supremo Concílio, onde será formada a mesa executiva do Supremo Concílio. Então é assim que é organizada a Igreja Presbiteriana do Brasil. E é claro, a mesa executiva do Supremo Concílio tem alguém que é chamado de presidente ou moderador da mesa executiva. Então esse é o sistema presbiteriano que foi idealizado ali por John Knox na Escócia, onde ele implantou o presbiterianismo. Então o presbiterianismo ele vai ter como sistema de governo o sistema presbiteriano, que aí foi colocado em prática por John Knox, e como teologia o calvinismo do reformador João Calvino. Então essa foi a reforma na Suíça, na França, na Escócia. Então nós vimos um pouquinho de como aconteceu a reforma nesses lugares, né? Nós já vimos também na Alemanha e outros países. Agora nós vamos falar de uma reforma que foi especial, uma reforma que foi diferente de todas as outras, que foi a reforma na Inglaterra. A reforma na Inglaterra é uma reforma que foi diferente de todas as outras, porque quando nós olhamos como foram feitas as reformas, nós vemos que ela veio ali da parte dos clérigos, dos padres e tudo mais. Mas a reforma na Inglaterra, ela vai vir da parte da coroa, ela vai vir da parte do rei, ela vai vir da parte da monarquia. A reforma na Inglaterra, ela aconteceu encabeçada por um rei chamado Henrique VIII. Henrique VIII ele era o rei da Inglaterra, ele era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão. Só que Catarina de Aragão ela não conseguia dar um príncipe herdeiro para Henrique VIII. E ele queria muito ter um príncipe herdeiro. Henrique VIII, então ele começou a ter um relacionamento extraconjugal com uma mulher chamada Ana Bolena. E com o tempo ele decidiu se separar, se divorciar da Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, assumida publicamente e tudo mais, né? Torná-la ali a sua rainha da Inglaterra. Só que o Papa, que era Clemente VII, ele não permitiu esse casamento. Ele disse que seria contrária às leis canônicas. Mas alguns historiadores vão dizer que, na verdade, ele não queria arrumar briga com o imperador do Sacro Império Germânico Romano, que era Carlos V. Então ele não queria arrumar briga com o imperador Carlos V. E por isso, então, ele
ele não permitiu a separação aí de Henrique VIII de Catarina de Aragão. Então Henrique VIII, ele decidiu ele viu que estava acontecendo reforma ao redor de toda a Europa, e ele viu ali uma oportunidade. Já que o Papa não deixava ele se separar, então ele iria separar a igreja da Inglaterra da igreja de Roma. E foi o que ele fez. Então ele separou a igreja da Inglaterra da igreja de Roma, se separou de Catarina de Aragão e se casou com Ana Bolena. Então, assim nós vamos ver surgindo a chamada igreja anglicana, que significa a igreja inglesa, né? É uma igreja que ela continuou sendo praticamente uma igreja católica, só que não estava mais submetida ao Papa, só que não estava mais submetida a Roma. Então a igreja anglicana, ela continua a ser uma igreja muito parecida com a igreja católica, as vestes dos clérigos, a missa, né? O culto, não sei. Mas ela, de fato, era uma igreja muito parecida com a igreja católica. E Henrique VIII, então, estabeleceu ali a igreja anglicana como sendo a igreja oficial da Inglaterra. Henrique VIII, então, morreu. E quando ele morreu, vai subir ao poder o seu filho com Ana Bolena, que é Eduardo VI. Eduardo VI era uma criança ainda quando Henrique VIII morreu, se não me engano, uns 7 anos. E, na verdade, quem governava ali eram os seus tutores, né? E eles eram protestantes. Então, durante o período da vida de Eduardo VI, do governo de Eduardo VI, a reforma ela avança na Inglaterra, né? A igreja ela vai sendo purificada ali daqueles elementos católicos e vai avançando a reforma na Inglaterra. Só que Eduardo VI, ele era um menino muito doente, ele vive muito pouco e morre ainda criança, pouco tempo de reinado. E vai subir ao poder aí então a sua irmã, Maria, que era filha de Catarina de Aragão. E Maria, ela odiava o protestantismo por causa daquilo que seu pai havia feito com sua mãe, e como consequência disso havia instaurado ali a igreja anglicana, a igreja protestante. Então Maria, ela perseguiu fortemente os protestantes, ela fez com que a Inglaterra voltasse ao catolicismo, voltasse aí para debaixo da autoridade de Roma, e perseguiu os protestantes, né? Foram 280 líderes protestantes que foram queimados por causa de sua fé. Então, entanto que Maria, ela ficou conhecida como Maria a Sanguinária, né? Maria Tudor ficou conhecida como Maria a Sanguinária. Só que ela morreu, né? Ela reinou, acho que 5 anos só. Ela morreu e depois de sua morte subiu ao poder a sua irmã, uma irmã que era filha de Henrique VIII com Ana Bolena, que foi Elizabeth, que é a Elizabeth I. E Elizabeth I, ela teve um longo reinado na Inglaterra, né? Parece que toda Elizabeth, se eu fosse uma rainha inglesa, eu adotaria esse nome, né? Parece que toda Elizabeth vive mais do que os outros. Então a Elizabeth I, ela teve um longo reinado ali, que durou 45 anos. Durante o seu reinado, então ela volta ao anglicanismo e ela aprova uma reforma ali na igreja anglicana, faz com que a reforma avance na igreja anglicana, que vai tornando aquela igreja mais parecida com as igrejas protestantes. Só que, de uma certa forma, eles vão adotar uma teologia reformada, só que o sistema de governo continua a ser um sistema episcopal, né? Que tem um líder, que tem um tipo de cabeça, um líder principal, parecido com a católica, e com um culto bem ritualístico, parecido com a missa, né? Então, vai ter essa mistura aí, e que não vai agradar nem católicos e nem protestantes. Porque os católicos vão dizer que ela é protestante demais, principalmente porque não está submetida ao Papa. E os protestantes vão dizer que ela é católica demais, que ela é episcopal, que ela
tem aí todos esses elementos ritualísticos no culto, então é uma igreja aí que não vai agradar muito nem católicos e nem protestantes. E um grupo que não foi agradado por essa igreja foi o chamado de puritanos, um grupo que surgiu ali na Inglaterra. Esse grupo, eles no período de Maria Tudor, eles haviam fugido para Genebra, haviam visto ali o que Calvino havia feito em Genebra, haviam então sido influenciados pela teologia reformada, e eles queriam implantar, e principalmente o presbiterianismo, na Inglaterra. Eles queriam uma igreja presbiteriana na Inglaterra. Queria que a igreja presbiteriana fosse a igreja oficial da Inglaterra. E é por isso que eles ficaram conhecidos como puritanos, porque eles queriam purificar a igreja inglesa daqueles elementos romanos que havia naquela igreja. Só que Elizabeth não fez aquilo que os puritanos queriam e ela não agradou muito os puritanos. Então, ali na Inglaterra vai surgindo vários grupos protestantes religiosos. Um outro grupo que surgiu foi os Quarks, né, que também era um grupo que não concordava com a igreja anglicana, um grupo aí que se separou. E nesse período nós estamos preparando o caminho aí para a produção daqueles documentos que nós conhecemos como símbolos de fé de Westminster. A rainha Elizabeth I, ela morreu sem deixar herdeiros, né? Ela é até conhecida como a rainha virgem. Inclusive o estado da Virgínia, nos Estados Unidos, ele ganha esse nome em homenagem à rainha Elizabeth I, que é tida aí como a rainha virgem. Ela morre, então, sem deixar descendentes, e o primo dela era o rei da Escócia, que era Tiago VI, né? Tiago VI, o rei James, o Tiago VI, ele era o rei da Escócia e era da mesma família ali de Elizabeth I. Como a rainha Elizabeth, ela morre sem deixar descendente, quem vai assumir o trono da Inglaterra vai ser Tiago VI. E aí ele vai ser rei de dois países, né, de duas nações. Ele vai ser o rei da Inglaterra e ele vai ser o rei também da Escócia. Então o Tiago VI da Escócia vai ser o mesmo Tiago I da Inglaterra. Então quando você estuda a história da Inglaterra, que você vê Tiago I, ele é o Tiago VI, ele é o mesmo Tiago VI na Escócia. E é esse Tiago quem vai mandar produzir uma Bíblia que ficou muito famosa e muito querida pelos protestantes, que é a chamada Bíblia King James, ou seja, a Bíblia do rei Tiago. Tiago, então, ele assume o poder ali na Inglaterra, e quando Tiago assume o poder na Inglaterra, os puritanos ficam felizes. Por que os puritanos ficam felizes? Porque a Escócia era o país de John Knox, um país presbiteriano, né? Então eles pensam, finalmente, um rei presbiteriano, e um rei que vai trazer o presbiterianismo para a Inglaterra. Só que quando o Tiago ele assume o poder ali na Inglaterra e ele vê como funciona a igreja episcopal da Inglaterra, ele percebe ali que é o rei quem nomeia o arcebispo, né, que é como se fosse o papa ali da igreja anglicana. Então, quando ele vê que é o rei que nomeia o arcebispo da igreja anglicana, o arcebispo da Cantuária, né? Ele gosta daquilo, né? Porque o rei ele tem muito poder sobre a igreja na Inglaterra. Então ele não acha boa ideia tornar a igreja da Inglaterra uma igreja presbiteriana, que é uma igreja mais democrática, regida aí por concílios e tudo mais, né? Que é uma igreja democrática. Não, ele gosta daquele sistema de governo episcopal da igreja anglicana. Isso vai decepcionar profundamente os puritanos, né? Tiago I morre, e depois de sua morte, quem vai assumir o poder vai ser o Carlos I, que vai assumir o trono. Só que Carlos I, um jovem, ele não vai ter ali o tanto de sabedoria que seu pai teve, né? E ele vai dizer assim, não, esse negócio de
igreja anglicana é legal, né? É bom. Esse negócio de nomear o arcebispo da Cantuária, o líder da igreja, é uma coisa maravilhosa. E ele vai querer, além de permanecer a igreja anglicana na Inglaterra, ele vai querer implantar um sistema parecido ali na igreja da Escócia. Ele vai arrumar briga aí com os puritanos, porque ele vai nomear como arcebispo da Cantuária um homem que era inimigo dos puritanos, que é o William Laud, alguém que vai perseguir profundamente os puritanos. E ele vai querer impor ali o sistema episcopal também na Escócia. Só que os presbiterianos da Escócia, eles não vão aceitar isso. E eles vão pegar em armas para defender o sistema presbiteriano. E o que vai acontecer é uma guerra civil na Escócia. É uma guerra civil das pessoas ali contra o rei. Carlos I, então, ele convoca eleições parlamentares na Inglaterra, porque para ter acesso a alguns recursos da Inglaterra, segundo as leis, ele deveria ter um parlamento, e esse parlamento deveria aprovar. Então, lá na Inglaterra, ele está na guerra civil e ele quer ter alguns recursos para usar na guerra, para utilizar na guerra civil na Escócia. Então, ele convoca a eleição do parlamento, lá na Inglaterra, mas, para sua surpresa, quando vai eleger esse parlamento, a maioria que vai ser eleita vai ser de puritanos. E ele vai ficar, então, aterrorizado, né? Porque os puritanos eram contra eles. Os puritanos, eles estavam do lado dos seus inimigos escoceses, eles queriam igreja presbiteriana na Inglaterra. E então ele dissolve o parlamento, diz, não, essa eleição não valeu, né? Vamos fazer outra eleição, vamos eleger um outro parlamento. E, para sua surpresa, uma maioria ainda maior de puritanos é eleita. Ele tenta uma outra vez dissolver o parlamento, só que os parlamentares não deixam, né? Eles vão dizer, não, não é isso não é essa brincadeira não. Então o parlamento ele vai entrar em guerra contra o rei. Agora ele tem duas guerras civis, né? Ele tem uma guerra civil lá na Escócia e ele tem uma guerra civil também na Inglaterra. Ele tem uma guerra civil na Escócia, ele tem uma guerra civil também na Inglaterra. O parlamento puritano, então, convocou uma Assembleia de Westminster, que iniciou seus trabalhos ali no dia 31 de junho de 1643 até 1649. Então, o que vai acontecer é que o parlamento ele vai convocar uma reunião de teólogos para discutir qual vai ser o sistema de governo da Igreja da Inglaterra, qual vai ser a teologia da Igreja de Inglaterra e como vai ser a liturgia, ou seja, como vai ser o culto da Igreja na Inglaterra. Esses teólogos eles vão se reunir em um local que é chamado a Abadia de Westminster. Eles vão se reunir lá desde o dia 31 de julho de 1643 até o ano de 1649 para produzir documentos que vão delinear isso. Qual é o sistema de governo, como deve ser o culto e qual é a teologia, qual será a teologia da Igreja Nacional da Inglaterra. Eles se reuniram na chamada Abadia de Westminster. Ali se reuniram 121 teólogos, 20 representantes da Câmara dos Lordes, que eram os senadores, 10 representantes da Câmara dos Comuns, que eram os deputados, e eles produziram um documento para definir a teologia, o governo e a liturgia da Igreja da Inglaterra.
E esses documentos, eles ficaram conhecidos como os símbolos de fé de Westminster, e o Brasil adota 3 desses documentos como base da sua igreja, como base do sistema doutrinário, do sistema de governo e do culto da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Brasil, então, adota a Confissão de Fé de Westminster, que foi produzido nesse período, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Então, a Confissão de Westminster ela vai sistematizar a teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil, que seria ali da Inglaterra, né? O Catecismo Maior de Westminster, ele tem essa mesma teologia sistematizada, só que de uma forma didática, que é em forma de perguntas e respostas, que é para facilitar o aprendizado das pessoas. E o Catecismo Menor de Westminster, ele é o Catecismo Maior um pouco mais resumido e um pouco mais simples, que era para ensinar crianças. E assim, então, é que surgem os chamados símbolos de fé de Westminster. Então, nós estudamos até aqui, até o surgimento dos símbolos de fé de Westminster, como eles foram produzidos. Próxima aula a gente vai dar continuidade. Nós vamos chegar até a implantação aí da Igreja Presbiteriana no Brasil e também as suas contribuições para a sociedade brasileira. Então é isso, é essa a nossa aula. Espero que tenha ajudado você a compreender um pouquinho mais da nossa igreja, que você possa rever esse vídeo se você ficar com dúvidas. E aqueles que estão fazendo aí o discipulado, podem me mandar perguntas no WhatsApp que eu irei responder com todo prazer. Então que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração para encerrar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento que nós tivemos de aprendizado. Que o Senhor esteja implantando na nossa mente, fazendo com que isso frutifique por meio de ações, que isso que nós aprendemos molde a nossa vida, molde a nossa forma de viver. Dar-nos mais conhecimento sobre Ti, sobre a Tua palavra, sobre as Tuas doutrinas. Em nome do Teu amado Filho Jesus, que a Ti nós oramos. Amém. Até a próxima.